Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, damos encaminhamento ao nosso trabalho que foi colocado como proposta para o 17º JVPC, em Porto, Portugal, e a proposta do nosso artigo, ela está sobre a construção dos discursos de ódio nas redes sociais, ataques à docência e à liberdade de cátedra. Esse artigo ele foi elaborado por Francisco Alexandre Coelho, Francisco das Chagas, José Jairton de Oliveira e Cléia Maria Alves, né? A ideia desse artigo é estar discutindo um pouco como as redes sociais elas têm servido de suporte para grupos de extrema direita para atacarem a liberdade de cátedra docente, né? E, consequentemente, atacando também a escola pública. Nosso contexto, ele se dá com o avanço da extrema direita e o neoliberalismo no Brasil. Esse contexto vai acontecer a partir dos anos de 1990, com as reformas propostas por Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso foi conhecido como o príncipe da privataria tucana. Ele se utilizou no seu mandato de uma série de artifícios para poder instaurar o neoliberalismo que já se espalhava pela América Latina, começando ali pelo Chile, e ele conseguiu, dentre muitos feitos aí, a trazer todos os equipamentos que eram públicos para a iniciativa privada. Então, esse é o primeiro contexto, né? O contexto também conta com o movimento Escola Sem Partido. Esse movimento, ele é o responsável pelas publicações, em grande parte nas redes sociais, por ataques diretos a professor, e sempre ele traz a ideia de ideologia de gênero, e também a questão do marxismo cultural. E ele coloca o professor como se o professor ele fosse um doutrinador. Então, essa é a primeira ideia que a gente tenta trabalhar dentro desse contexto, tá? A gente entende que existe uma disputa ideológica e a escola ela passa a participar de um campo, ela passa a ser vista como um campo simbólico, onde os valores conservadores eles buscam impor uma única verdade e tentam silenciar o pensamento crítico, né? Então a gente começa a perceber todo esse desfecho tendo essa perspectiva. A gente colocou aqui no ponto 2 que o que acontece nas redes sociais é a nomeação do professor como inimigo. O professor ele é doutrinador, é comunista, marxista, ideólogo, né? A moralização em medo. Então você está associando a escola a perigos como ideologia de gênero e marxismo cultural. A gente também tem mecanismos de vigilância e controle, incentivo aos pais a desconfiarem e denunciarem professores, ou seja, toda a parte pedagógica, ela passa a ser perdida. A gente também tem aqui o ataque à liberdade de cátedra e à autonomia pedagógica. Então a gente até colocou uma atenção, porque esses discursos eles acabam circulando através de memes, através de vídeos, posts e campanhas, muitas vezes muito baseado em fake news, né? Alcançando milhares de pessoas que acabam produzindo e reproduzindo esse ódio, essa desconfiança e essa censura, né? Em relação às consequências, nós podemos dizer que esses ataques, eles acabam propiciando na vida do docente um desgaste emocional muito grande e uma desvalorização social. A gente tem também a restrição de liberdade, a questão da autocensura e o empobrecimento do ensino. Ou seja, o professor, ele passa a cercear-se da sua fala para ele poder, a passos bem delicados, colocar ali o ensinamento que vai ser proposto para determinada disciplina, né? A gente também tem a fragilização da escola pública democrática. A escola, ela passa a ser aquele instrumento de dominação hegemônica e não de produção de ideias para o pensamento crítico, né? E a gente também tem uma ameaça à democracia, né? Por quê? Porque automaticamente nós teremos a substituição do debate público pela intolerância e também pelo ódio, né? A nossa grande problema, a nossa grande questão que a gente tenta desenvolver e responder no artigo, ele seria como esse movimento
Escola Sem Partido utiliza as redes sociais e como é que eles fazem para poder tornar os professores inimigos, né? E precisam ser vigiados e até mesmo combatidos, tá? Para a gente poder balizar melhor o nosso artigo, nós apresentamos o objetivo do artigo. Esse objetivo geral, ele seria analisar como os articuladores do movimento Escola Sem Partido utilizam as redes sociais para disseminar discursos de ódio contra os professores, produzindo a deslegitimação da docência e ataque à liberdade de cátedra. Esse é o nosso objetivo principal no artigo. Nós colocamos aqui alguns objetivos específicos, mas eles são mais para poder estruturar melhor a nossa parte no artigo, né? Para criar algumas subseções, né? Alguns itens que serão desenvolvidos ali. Já falamos do problema da pesquisa, a nossa justificativa, ela vem muito por causa do crescimento constante desses discursos de ódio nas redes sociais contra os professores, né? E é fundamental a gente defender qualquer tipo de movimento que se assemelha muito a movimentos fascistas e nazistas que aconteceram anteriormente, né? Acredito que a fala do professor, a fala baseada na ciência, na produção do saber, ela consegue frear todo tipo de ataque que está acontecendo às nossas instituições democráticas. Aqui, em seguida, nós desenvolvemos uma metodologia de estudo. Essa metodologia, ela parte de uma pesquisa de natureza qualitativa. Aí a gente colocou aqui de caráter exploratório e interpretativo. Nós iremos utilizar uma abordagem teórico-metodológica, análise do discurso, que é proposta por Michel Pechet. Ele vai trazer muito a ideia da construção dos discursos, do silenciamento e de como é que esses discursos eles podem ser identificados, de que forma as categorias elas se articulam para poder entender melhor para que esse discurso, o silenciamento desse discurso, entre outros fatores. Nós iremos também utilizar Michel Foucault, que trabalha muito com essa questão dos regimes de verdade, e aí no nosso trabalho isso aparece muito fortemente quando a gente começa a observar os discursos proferidos por esse grupo de extrema-direita. A Butler e Freire, eles vão entrar mais na perspectiva identitária, a gente consegue entender a fragilidade identitária desses grupos e esses ataques para poder deslegitimar o saber e a produção de conhecimentos. O nosso campo e fonte, eles foram utilizados pelas redes sociais, via Instagram. Nós utilizamos uma metodologia de exploração inicial através de inteligência artificial pela OpenAI, ChatGPT, com o objetivo de a gente conseguir identificar esses discursos, a frequência desses discursos, para a gente poder elencar os principais discursos, as principais postagens, e aí, consultando a rede social do movimento Escola Sem Partido, extraindo essas fotos para poder discutir um pouco mais sobre o nosso, nossas, a nossa, a nossa ideia de construção do conhecimento. A gente também utilizou a seleção de postagens posteriormente. Essa seleção ela foi pautada no número de curtidas e compartilhadas, e a gente também utilizou a inteligência artificial para poder trazer para a gente quais eram os discursos que apresentavam mais negativas sobre a docência e sobre o papel do professor, né? Todo o material coletado, ele é de domínio público, foi arquivado digitalmente e ele é garantido a anonimação dos usuários conforme a Lei de Proteção de Dados aqui da nossa terra, tá? As etapas de análise, elas foram divididas em uma leitura exploratória, foi uma leitura geralmente flutuante, com o objetivo de identificar temas recorrentes, irregularidades discursivas e marcadores ideológicos. Depois nós fizemos a categorização, que foi o agrupamento dessas bases ideológicas, dessas referências que nós montamos, e depois nós fizemos a interpretação dos dados à luz do nosso referencial teórico. Então, a gente analisou e colocou no artigo mais ou menos essas ideias para a gente poder tentar construir, certo? As categorias analíticas centrais, elas passaram a reação do professor como doutrinador, a mobilização dos discursos e retóricas de medo, os dispositivos de vigilância e controle e desconfiança e a naturalização da censura e da precarização simbólica do trabalho docente. Então, a gente tem essas ideias aí. Como resultado de discussão, a gente percebeu que nos discursos
houve a construção do professor inimigo, né? Houve toda uma questão de produção referente a uma fronteira moral entre nós, em questão da família, cidadãos e cristãos, né? E eles, professores, esquerdas e comunistas. Então, a gente até pegou uma foto, uma gravura, que ela enfatizava bastante isso. Percebemos também que existe uma moralização e guerra cultural muito forte, essa moralização, ela de temas complexos, né? Elas tudo isso sobre a mitologia que foi criada através do marxismo social, o marxismo cultural e da doutrinação ideológica. A gente percebe a produção de medo e desconfiança, as postagens acabam incentivando os alunos a vigiar, a denunciar os professores e, consequentemente, criar um ambiente pedagógico mais fragilizado, né, com a questão do medo, né? Ou seja, é a mesma ideia de que regimes anteriores a regimes autoritários, né, que tiveram uma aceitação popular muito grande, eles acabavam realizando, né? A primeira coisa que eles tentavam fazer era dar todo o descrédito às universidades, aos professores, né, à escola, porque eles sabiam que ali é um grande instrumento para poder dominar as massas de maneira geral, né? A gente conseguiu também entender que ao apresentar liberdade de cátedra, o professor também ele passa a legitimar essa denúncia a esse mecanismo que está sendo estabelecido. A gente também percebe o deslocamento do debate educacional, né? Porque esse deslocamento ele é essencial para a produção de uma educação privatizada, tá? E a gente tem essa característica principal. Em relação ao nosso referencial teórico, nós colocamos aqui Pechet, Foucault, Butler e Freire, interpretando mais ou menos a ideia a ser debatida dentro do nosso artigo, né? E aí os discursos analisados para Pechet e Orlandi, eles pertencem a formações ideológicas que tentam fixar sentidos de verdade única, interpelando o indivíduo em sujeito que vigia e que repete. Então, quando a gente traz essa consideração, a gente traz friamente que a análise desse discurso é aquela boa e velha questão que foi colocada, inclusive em regimes nazistas e fascistas, da repetição de uma mentira para se tornar uma verdade. Uma mentira, muitas vezes contada, ela acaba se tornando uma verdade. A gente entende sobre a ótica de Foucault, que a microfísica do poder, ela acaba produzindo esses regimes de verdade e governa os afetos, medo, desconfiança, suspeitas. Já Butler, como nós reforçamos, o discurso precariza a identidade docente e acaba reforçando as normas que excluem as vozes dissidentes. Para Freire, esse discurso ele nega o diálogo, né? Esse discurso ele acaba ali tirando a esperança, a autonomia, sendo e substituindo a educação libertadora por uma pedagogia da obediência e do medo, né? Coloquei também alguns efeitos e implicações, entre elas a ilusão da autoridade pedagógica e do reconhecimento social do trabalho docente, o ambiente escolar cada vez mais marcado por uma vigilância, a restrição de liberdade e o fortalecimento de projetos antidemocráticos, certo? Por fim, nós colocamos as nossas considerações finais em relação ao artigo, está muito dentro da nossa discussão, a gente consegue perceber que os discursos de ódio analisados contra o professor, eles estão associados, associando a doutrinação ao comunismo, é uma estratégia da extrema-direita que acaba afetando a questão do pensamento crítico. Existem estratégias que eles acabam utilizando. A primeira estratégia é o falso ou pseudo-conservadorismo. Eles acabam estabelecendo dentro da própria escola as ameaças à liberdade de cátedra. Inclusive, nós temos um capítulo no nosso artigo que ele passa a discutir bastante essa conquista que foi evidenciada muito na nossa Lei de Diretrizes e Bases, 9394, que foi a LDB. Os efeitos na educação e na democracia, a gente percebe que esses eventos, eles acabam comprometendo o ambiente de escolar, precariza o trabalho docente, ele acaba limitando o debate democrático e acaba ameaçando também a escola pública como um espaço de formação política, crítica, emancipadora, né? E a gente também percebe que contra essa maré toda, a gente também tem um movimento de resistência. E esse movimento de resistência, ele se dá graças à nossa liberdade de cátedra, né? A gente pode estar indo, pode tentar valorizar o nosso trabalho
educativo, enfrentando esses discursos de ódio através de espaços como esse que passam a ser sugeridos para a gente. E aí a gente encerra a nossa apresentação colocando uma frase do Paulo Freire, né, patrono da educação brasileira, que ele fala que ensinar é um ato de coragem, de libertação. Silenciar o professor é silenciar o pensamento, a crítica e a própria democracia, né? O professor ele não é detentor da verdade, ele não é o centro do saber, mas ele é um mediador, ele é um construtor que só pode conseguir realizar a sua profissão de maneira digna se ele tiver condições. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.